O propósito desse canal é ter o objetivo de fazer as pessoas raciocinarem, para que elas evitem acreditarem no erro, e também tem o objetivo de levar a esperança àqueles que buscam a verdade de coração. No primeiro vídeo, eu falei sobre dízimo, oferta e sacrifício. No segundo, eu falei sobre sacrifícios com mais detalhes. E agora no terceiro vídeo, eu espero que o vídeo fique um pouco melhor, porque eu ainda estou aprendendo, mas eu preciso responder à minha chamada e ensinar a muitos que ainda não sabem, assim como eu aprendi, que Pai, Filho e Espírito Santo não é 3 deuses num só. Isto é uma verdadeira confusão. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Os 3 são 3 pessoas da Trindade, mas os 3 são um e não são. Ninguém explica isso. Quando você aperta uma pessoa, um padre, ele diz que é mistério. E realmente precisamos aprender isso. Porque a palavra de Deus lá em João 17,3 diz que é necessário para a vida eterna conhecer quem é o Pai e quem é o Filho. João 17,3, é necessário você saber quem são os dois, não é? Porque lá em Provérbios também diz que o povo se esqueceria do nome deles, porque o nome dele não é Deus, o nome do Filho não é Jesus, e muitas vezes ele chama também Deus de Jeová. Isso não é verdade, porque no hebraico não existe a letra J. Então, se você mora num lugar que não tem a letra L, a sua filha não pode chamar Larissa, compreendeu? É muito simples. Não existe até hoje a letra J no hebraico, não existe a palavra Jerusalém lá em Israel. Vai lá, vai visitar lá. Lá não tem esse nome nessa cidade com a letra J. Então eles mudaram os nomes nas escrituras, eles tentaram esconder o nome de Deus, eles tentaram enganar todas as pessoas para as pessoas se desviarem para o inferno, mas Deus disse que chamaria até a última ovelha, deixaria as 99 no curral e buscaria aquela última que ainda estaria perdida. E se você for essa ovelha, você vai acatar esse ensinamento e vai buscar sair desse sistema corrupto, esse sistema do Satanás, e vai buscar realmente ser uma ovelha de Deus. Eu falo Deus para você entender, porque na verdade essa palavra ela veio do grego e os romanos aproveitaram modificando alguma coisa. E também Jesus também, como você já sabe, não existia a letra J, também ele não tem esse nome, mas eu vou chamá-lo por enquanto de Messias para você entender, tá bom? Então vamos começar aí, conforme eu já disse. É necessário você conhecer, mas eu gostaria de convidá-lo para ler esse texto. Salmo 2 e verso 7, diz assim: proclamarei o decreto. Está vendo um decreto pelo Pai. Olha, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem foi gerado? Claro, foi o Filho do Altíssimo, o Filho do Eterno. Não é? Então, quer dizer, o Senhor, aí botaram o Senhor, porque corromperam as Escrituras, não é? Então, ele foi gerado. Você notou? Ele podia ter falado assim, eu hoje criei o meu filho. Ele não usou essa expressão. Ele usou, eu gerei. É claro que o Criador Deus criou todas as coisas. Aí você pode pensar, então ele criou Jesus, mas não. Ele criou todas as coisas sim, mas Jesus não foi criado, ele foi gerado. Essa é uma grande diferença que você precisa aprender. Uma mãe que gera, ela tira de si, do seu ventre, um filho. Aquela que cria, não. Qualquer uma pode ser mãe que cria, não é verdade? Então, essa é a diferença. Jesus, ele não foi criado pela palavra como se o Pai dissesse assim, haja Jesus. Não, ele não fez isso. Ele disse assim, haja luz, haja isso, haja aquilo. E pelo poder da palavra, todas as coisas foram criadas. E você vai ver como foi essa criação, daqui a pouco nós vamos falar. Quando Deus, o Pai, criou os céus e a terra,
Ele fez de alguma forma que você vai entender. Se nós lermos agora o Salmo 104, verso 30. Vamos ler. Diz assim: envias o teu Espírito e são criados. Assim renovas a face da terra. Então, na obra da criação, o que acontecia? O Criador dava ordem, o Espírito Santo, que sai de Deus, porque esse Espírito Santo não é uma pessoa separada, ele vem de Deus, é o poder da palavra, e através desse Espírito as coisas são criadas. Mas não foi criada diretamente. O Filho foi usado como arquiteto, como mestre de obra dessa criação. E não é eu que estou inventando, está na Escritura. É só contextualizar, entendeu? Vamos ver. Em Provérbios 8, 22, diz o seguinte: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então, antes das tuas obras. Que obra? Então, mostra que o filho estava ali já sendo possuído por Deus, né? Deus estava realmente tendo domínio, gerando esse filho antes de qualquer obra. No verso 23 diz assim: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Por que está falando ungida no feminino? É porque aí está se tratando da sabedoria. Mas a sabedoria nada mais é do que o Filho do Altíssimo. A sabedoria é exatamente o Filho do Altíssimo. Vamos ler aqui agora para frente, aqui, o 24, diz assim: quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Quer dizer, antes de criar os mares, antes de criar as águas propriamente, foi gerada a sabedoria. Mas a sabedoria é gerada como? Pelo Filho. O Filho é a sabedoria, não é? Então, isso você está aprendendo. E ele usou essa sabedoria como arquiteto, porque eu acabei de dizer você, né? Como mestre de obras. Nós podemos ver isso logo à frente, no versículo 30, diz assim: então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Aqui já mudou para o masculino, tá vendo? Mas continua falando da mesma sabedoria. Era cada dia as suas delícias, alegrando perante ele em todo o tempo. Então o que acontecia? O pai dava ordem, o espírito de poder vinha, tomava o filho, que vocês chamam de Jesus, e Jesus, como arquiteto, fazia a obra acontecer. Compreendeu? Porque as Escrituras dizem que todas as coisas foram criadas para o Filho e através do Filho. Por que para o Filho? Porque a vontade de Deus é que a terra fosse um reino e o Filho fosse o governador desse reino. Não é verdade que Cristo virá para reinar sobre a terra, quando tudo estiver restabelecido de novo em tuas mãos? Claro, porque a terra decaiu. O inimigo, que é o Lúcifer, esse sim foi criado. Ele veio e tentou levantar um reino em oposição ao Criador Altíssimo. Só que não vai dar certo. Não vai dar certo e não está dando. Você está vendo a violência, a maldade, tudo que acontece na terra. Então é preciso que o Filho volte e restabeleça o reino, né? O Pai Nosso diz: venha o teu reino, venha. O Filho está pedindo o reino do Pai, venha logo esse reino. E faça a tua vontade aqui na terra como já está sendo feita no céu. Porque no céu o Satanás foi expulso com seus anjos, não tem mais maldade lá. Agora precisa também expulsá-lo daqui, né? Ele vai ser aprisionado. Então vai ser igualzinho no céu como na terra, compreendeu? Vamos ler mais um texto. Para você saber quem é o Pai, e não tem nada a ver com ser igual ao Filho ou ao Espírito Santo, nós vamos ler 2 Samuel, o capítulo 7, verso 22, que diz: portanto, grandioso és, ó Senhor Deus. Claro, estou falando Deus porque a Escritura está contaminada, né? Mas aqui tem o nome dele, que não cabe aqui eu dizer nesse momento, porque não é o propósito do vídeo. Grandioso és tu, Senhor Deus, porque não há
ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu somente. Tá vendo? Tá escrito aí. Como é que existe agora 3 deuses num só? Trindade. Isso não existe, isso é invenção para te enganar, para você não achar a verdade. Então, aqui está dizendo que só há um Deus, não existe 2, 3, 4. Embora você pode entender o seguinte, nós também podemos ser chamados de deuses, porque Salmo 82, versículo 6, está falando lá com o povo judeu, dizendo que eles também são deuses, porque a palavra Deus para o português tem uma conotação de autoridade, uma conotação de domínio, de um certo poder. Você não tem poder sobre o seu cachorrinho? Você não tem poder sobre o seu animalzinho? Sobre uma plantinha que você planta? Sim, você tem. Então você tem autoridade. Você é como um Deus, um pequeno Deus, com D minúsculo. Se você pensar desta forma, você também pode chamar Jesus de Deus. Mas, na verdade, o Deus mesmo verdadeiro, que não é Deus, ele tem um nome, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso do universo, ele é o Eterno. Só há ele de verdade. Compreendeu? Então é isso. Nós vamos ainda ler mais um pouquinho à frente. Se você ler agora Mateus 23, verso 9, vai esclarecer bastante para você também. Dá uma lida, veja. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mas Cristo estava na terra, o Filho de Deus estava na terra. Então ele não é o verdadeiro Pai. O verdadeiro Pai é o Pai dele, que também é nosso Pai. Entenderam? E aqui no versículo 10, o seguinte diz assim, e nem chamei os vossos mestres entre vocês, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Tá bem distinto isso aqui. Então o mestre não é o Pai Criador, o mestre é o Filho. Esse é o mestre de obras, entendeu? Esse realmente é aquele que dirige, que educa, que tem aquela parte de educar com a sua palavra, com a sua verdade. Conforme diz em João 8,32, conheça a verdade e ela vos libertará. O que o Filho de Deus disse? Eu sou o caminho e também a verdade e a vida. Porque através do caminho da verdade você encontra a vida. Não é fácil? Então, agora você já compreendeu um pouco mais a distinção entre eles. E você já sabe que o Espírito é o que faz criar. Sem o Espírito nada é possível. Por que Jesus disse que iria ao céu e voltaria e enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo? Por quê? Porque a obra é feita com o poder do Espírito. E esse Espírito ele consola, ele liberta, ele faz a obra. Não é? Tudo através do conhecimento de Jesus e do Pai, da palavra. Não ficou mais claro para você? Em Mateus 26, 29, diz o seguinte, e digo-vos, isso aqui está dizendo o Filho, e digo-vos que desde agora não beberei mais o fruto da vide convosco aqui na terra, até o dia em que beberei de novo convosco no reino do meu Pai. Então o reino é de quem? Do Pai. Esse reino que você pede no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, é do Pai de Jesus. Mas se é Pai de Jesus, então quem Jesus é para nós? Irmão. Nada mais do que irmão. Compreendeu? É um irmão, claro, com todo respeito. Tanto que o próprio Filho diz assim, quando estava sendo tentado no deserto, Satanás queria que ele o adorasse, ele disse assim, somente ao Deus Pai adorarás, somente a ele prestará culto. Ele não disse, presta culto a mim também, que eu preciso, o que eu quero. Não. Jesus não é para ser adorado. Jesus pode ser reverenciado, honrado, ser dignificado, porque ele é digno disso, de honra e de glória. Aliás, Apocalipse diz isso. Mas adorado não. Adorado é só um, o Pai dele. Não existe outro lugar na Bíblia que fala contrário a isso. Então você está notando a diferença? No versículo mais adiante, o versículo
no capítulo 26, e no versículo 39 diz o seguinte, logo aí na frente. E indo um pouco mais além, porque eles estavam orando à noite no monte, e ele estava prestes a ser sacrificado em nosso favor, ele prostrou, o filho, prostrou sobre o seu rosto e orava dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que você percebeu aí? Que há momentos que a vontade de um é diferente da do outro. Embora que quando Deus realmente planejou a salvação, o filho foi o primeiro a se apresentar. Eis-me aqui, pai, faz de mim a tua vontade. Porque no rolo do livro está escrito a meu respeito. Tá vendo? Já existia a Bíblia lá no céu. Já existia ela, foi inspirada para vir para a terra. Mas está escrito que ele se apresentou e disse, pai, eis-me aqui, faço a tua vontade. Porque no livro já está escrito a meu respeito. Mas quando chegou na hora de cumprir, ele realmente não estava suportando. O pecado era muito pesado, a dor era muito grande, a aflição, o sofrimento. Então ele queria, naquele momento, que o pai passasse o cálice e ele não morresse, não fizesse todo aquele sacrifício. Mas a Escritura mesmo diz que o pai virou o rosto e não ouviu. Não ouviu. Mas o próprio filho já dizia, pai, não faça o que eu quero, olha, veja bem. Não faça a minha vontade, faça a tua. Quer dizer, os dois podem ter vontades diferentes, não são a mesma pessoa. E graças ao bom pai que ele não ouviu o pedido de Jesus nessa hora, não é? Senão nós não estaríamos com a possibilidade de salvação. Não é maravilhoso isso? Conforme diz lá no Evangelho 10, o verso 36 a 38, você vê assim, mas se eu faço as obras que eu faço e vocês não creem em mim, crede só na obra então, para que conheças que eu estou no Pai e Ele está em mim. Compreenderam isso? Significa que você também pode ser um com o Pai. Porque muitas pessoas alegam, não, mas está escrito que Ele e o Pai somos um. Nós também podemos ser. Se nós fizermos a obra dele, que Ele mandou, ir de pregar, falar a verdade, ensinar, então seremos um, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Está bem claro isso, não é? Agora talvez você fique em dúvida. Você está dizendo que Jesus é meu irmão? Sim, eu digo para você, nós somos irmãos de Cristo. Mas não sou eu que digo não, é a Escritura. Vamos ler João 20, capítulo 20. Aí no capítulo 20, no verso 17, diz o seguinte. E disse-lhe Jesus, não me detenhas. Isso quando na ressurreição, não é? Que as pessoas estavam rodeando a ele. E ele disse para as pessoas, né, para as quais ele apareceu, não me toque, que ainda nem subi para o meu Pai. Não é? Mas esse Pai também é o vosso Pai. Está vendo o que está dizendo? Olha, porque não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, e subo para o meu Deus e vosso Deus. Então o que nós somos? Somos irmãos do Cristo. Né? E também quem é o Deus do Cristo? É o nosso Deus. É a mesma coisa. Então Cristo também tem um Deus. Compreendeu? Então, se você quiser chamá-lo de Deus por causa de algum poder que ele tem, isso você pode. Mas querer compará-lo ao Deus Todo-Poderoso, o maior, digno de adoração, não, isso está errado. Compreendeu? Se você não tiver o entendimento, é porque realmente você está com dificuldade em aprender e receber o Espírito. Mas não tenha medo. Se você é um dos escolhidos, você vai realmente entender isso. Então você precisa ser um com Deus, assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não sou eu que estou dizendo. É João 17, 21.
que eu convido você para acompanhar. Diz assim: ele estava pedindo ao Pai e disse: todos sejam um como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tá vendo? Então ele quer que também nós sejamos um com ele. Então essa história de que o Pai e eu somos um, é na intenção, é no amor, na união. Isso ficou fácil. Em 1 Coríntios 8, verso 6, diz o seguinte: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas de nós por Ele. Esse texto eu citei para você de novo, para você entender que só há um Pai e um só Filho, de quem realmente veio o trabalho de todas as coisas. Vamos ler agora um texto muito esclarecedor. É 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 24 em diante. Presta atenção. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que ele reine os 1000 anos, não é? Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quer dizer, ele estava mandando em tudo já, no final do milênio. E aqui diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que fica fora e está, que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então não diz que quando Cristo vencer todas as batalhas, resgatar o reino outra vez para o Pai, vencer a morte, aniquilar o inimigo, o que ele vai fazer? Ele vai entregar o reino ao Pai. Ele não vai ser o maioral, como muitas pessoas pensam. Depois que ele vencer tudo, como um general de batalha, ele vai pegar o reino e devolver ao seu Pai, que é o dono de direito. É isso que está dizendo. Compreendeu? Mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido bastante coisas para você. Nós estamos terminando o vídeo, nós vamos ler agora o último versículo aí de 1 Coríntios 15, e o verso 28, diz assim: e quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Muito fácil, não ficou muito claro, não ficou? Então você pode agora decidir se você quer ser um filho de Deus ou não. Você pode escolher. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Estou lendo só essa primeira partezinha. Então, quer dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem um Deus, e nós também. E nós vamos ler agora o último versículo, espero que seja o último aqui. O versículo 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, quem é o espírito de sabedoria e revelação? O Filho. Conferiu agora com Provérbios 8. Compreendeu? Então você está vendo aí que está tudo se encaixando. Porque Cristo é o Pai da glória, Ele merece ser glorificado sim. Adorado não, tem diferença. E eu quero dizer uma coisa para você, você que ainda tem dúvida quanto a igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro, no credo da Igreja Católica, dizia assim, eu acho que ainda diz, né? Que Cristo foi morto por Pôncio Pilato, sacrificado, desceu ao inferno,
ao terceiro dia subiu ao céu e assentou à direita de Deus Pai. Não é assim que está escrito? Para quem é católico, sabe disso. Mas se você não é católico, você pode conferir isso em Salmos 110, 1. Aliás, Hebreus também fala sobre isso. Então Cristo subiu ao céu e assentou à direita de Deus Pai. Sentou na cadeira à direita porque o Pai estava sentado na cadeira principal. É fácil entender. E cadê a cadeira do Espírito Santo? Ele não é três Deus, não é igual? É porque o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é a força, o poder do Criador. É aquele que unge, é aquele Espírito que te levanta, que te dá graça, te dá força, compreendeu? Te ilumina. Por que não pode blasfemar contra o Espírito Santo? É porque ele é a carruagem que nos leva ao céu. Compreendeu? Ele é a força que te conduz. Então não pode blasfemar. Você pode, por exemplo, brigar com muitos motoristas, mas aquele motorista que vai te levar para casa, você não deve brigar com ele, porque senão ele não te leva. É fácil entender. Compreendeu? Então eu espero que você tenha aprendido bastante com esse vídeo, né? O vídeo não está ainda muito bom, porque eu não sou profissional, mas eu quero que você aprenda sempre. Eu vou fazer outros vídeos, espero que os vídeos melhorem, mas a minha intenção é realmente ajudar você. Se você gostou, você pode inscrever no canal.